E aí, gurizada medonha! Tigrada da Night, tudo certo? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Antônio Aires, eu sou motorista aplicativo na cidade de Porto Alegre, a cidade onde tem mais mulher bonita nesse meu Brasil varonil. Falou? Gurizadinha medonha, hoje é 6 de agosto de 2019, agora são 2h38 aí da madrugada, os Notelém agora estão tudo no quinto sono, né? Tá meio paradinho agora, né, Gurizadinha medonha? Resolvi conversar com você sobre esse vídeo, sobre um caso que aconteceu recentemente, sobre um motorista aplicativo, sobre um cadeirante que processou Uber e ganhou, né? Isso aí aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, deixa eu diminuir aqui meu rostinho lindo aí, ó. Uber é condenado, Uber é condenado após o motorista negar transporte por cadeirante. Então esse é um termo muito delicado falar sobre transporte de cadeirante, né, gurizadinha medonha? Eu vou dizer o que eu faço, né? Nesse caso aqui, o que aconteceu? Você foi aqui no Rio Grande do Sul, né? A indenização de R$ 1.000 passou para R$ 5.000, né? Então tá escrito aqui, ó. A terceira turma no recurso civil do JEC do Rio Grande do Sul majorou a indenização por dano moral que o usuário de aplicativo Uber receberá. O motorista havia se recusado a transportá-lo, por se tratar de pessoa com deficiência física e dependente de cadeira de rodas, para se locomover. Para o colegiado, o fato agravou a condição social e vulnerável do homem, no caso da pessoa que chamou o Uber pelo aplicativo, que é um cadeirante, né? O autor da ação pediu um carro vinculado ao aplicativo Uber, né? Para ir até sua casa. No momento do embarque, o motorista se negou a levá-lo por ter deficiência física e usar cadeira de rodas. Segundo o autor, o motorista também teria feito xingamentos, né? Em primeira instância, a empresa Uber foi condenada a pagar R$ 1.000 por danos morais. O autor recorreu da decisão, pois considerou o valor insignificante diante da ofensa do motorista, né? O relator o juiz de direito Luiz Francisco Franco afirmou que o fato grave por si só para o magistrado o fato agravou a condição social de vulnerabilidade do homem. O juiz também registrou que era a obrigação da empresa demonstrar que o serviço foi prestado de modo correto, que o cancelamento do pedido de transporte por aplicativo tinha fundamento razoável, justificando as regras comuns das partes. Assim, majorou o valor apenas para R$ 5.000. Portanto, em função da proporção dos danos adivinham a conduta do motorista, de certa forma vinculada à parte ré, especialmente diante da situação de vulnerabilidade do autor, que é cadeirante, levando em consideração a capacidade econômica de ambas, as partes do valor 5.000 mostra-se mais constantâneo para a responsabilidade e a proporcionalidade. Aqui tem o número do processo, tá? O site que está divulgando todos os dados é esse site aqui, pessoal, que chama Migalhas, né? Migalhas, que divulgou esse fato aqui, que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul sobre um cadeirante. Pessoal, vou dizer o que eu faço na situação de cadeirante. Eu agora em agosto aí, final de agosto, faz 3 anos que eu tô no Uber. Nesses 3 anos eu acho que eu devo ter levado 2 ou 3 cadeirantes, né? Às vezes os cadeirantes me chamaram, na verdade eles não eram cadeirantes, assim, cadeirantes, né, definitivos. Geralmente eram pessoas que estavam debilitadas e estavam usando cadeira de rodas, né? Geralmente senhor de idade, né? O que ocorreu nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, provavelmente é o que pode acontecer com vocês aí. Às vezes que eu fui chamado no local, né? Eu sempre usei carro hatch. Nesses 3 anos eu trabalhado um mês só com carro sedã, que eu acho que sedã é carro de velho brocha, né? Trabalhei com Logan mais ou menos um mês. E às vezes que me chamaram que eram cadeirantes, eram aquelas cadeiras, era um tipo de cadeira de rodas, pessoal, normal, só que ela virava uma sanfona, ela fazia assim, então ela ficava comprida e ficava fininha, não sei como é que explicar mais ou menos, mas ela ficando fininha, ela cabia no porta-mala de pé, eu só tinha que tirar a tampa um pouquinho para cima, tirar a tampa ali, ela cabia realmente de pé no porta-mala. Então, geralmente as pessoas que chamavam carro por aplicativo tinham essa consciência que realmente a cadeira de rodas cabia no porta-mala. Mas uma cadeira, de modo geral, não cabe no porta-mala, né? Então,
O que que eu faço, gurizada medonha, né? Então eu não tive esse problema ainda, mas os carros, o carro hatch, ele não é, o carro em si ele não é adaptado para levar cadeirante, né? Existem carros específicos, principalmente táxis. Existem carros adaptados especificamente para levar cadeirante, né? Então são carros que tem uma máquina ali que abre atrás e puxa a cadeira de rodas e leva com a maior segurança possível, né? Porque num carro de passeio normal você vai ter que levar a pessoa, carregar a pessoa, colocar no banco, botar o cinto, pegar a cadeira de rodas, botar no porta-mala, isso se couber no porta-mala. Então, assim, uma coisa que eu aprendi com a minha avó, gurizada medonha, nem foi com a minha mãe, foi com a minha avó, que a gente não pode desvestir um santo para vestir outro, não é verdade? É aquela velha máxima, me ajuda a te ajudar. Então, assim, a partir do momento que um cadeirante ele sabe que ele vai precisar, por exemplo, de um porta-mala, primeiramente que eu quero dizer para vocês que eu já fazia isso e depois que comecei a trabalhar com Uber, isso aí aflorou em mim. Eu me coloco no lugar das pessoas. Eu acho que se todo mundo fizesse isso, todo mundo seria um mundo melhor, né? Que realmente a vida de um cadeirante não deve ser uma coisa fácil, até porque as questões de adaptações hoje para cadeirante a gente sabe que é bem precárias, pelo menos aqui na cidade de Porto Alegre, né? Transporte público para pessoa que não é cadeirante já é uma porcaria, então imagina para a pessoa que é cadeirante e precisa se locomover. Então eu quero dizer que eu entendo todo esse lado difícil do cadeirante. Só que os cadeirantes têm que entender que o Uber realmente não, a princípio não deve ser o transporte adequado também para levar um cadeirante, né? Ainda mais se o cadeirante me chamar um motorista de aplicativo e chamar um carro hatch. Primeiro tem que ter consciência que existem categorias, né? O Uber X é um carro normal, geralmente são carros hatch, 4 portas, são carros pequenos, né? Aí tem o Select, eles são carros sedãs que a princípio é para ter uma capacidade no porta-mala muito maior que um carro hatch. E tem os carros executivos que são chamados carros blacks, que também a princípio deve ter um bom porta-mala, né, e mais espaço interno, né, gurizadinha medonha. Então assim, o carro ele não é adaptado para cadeirante, portanto não é adequado você levar um cadeirante num carro de aplicativo. Então aquela velha máxima que eu falei que a gente não pode desvestir um santo para vestir outro, ou você me ajuda a te ajudar, primeira coisa que um cadeirante tem que fazer é no mínimo, chamar um carro Select. Isso é o mínimo que ele tem que fazer, né? Aí o cadeirante ele chama um carro, um X, que a porta-mala é muito pequena e quer que o cara faça mágica. Então assim, no meu caso, gurizadinha medonha, eu não levo nada dentro do carro. Não levo nada dentro do carro. Eu levo no porta-mala. Salvo que às vezes que o pessoal tá com umas 3, 4 bagagens, aí o bagagem não vai estragar o banco. Ele coloca no banco da frente ou no chão, eu levo de boa, né? Mas, pessoal, já vi relatos de pessoas que levaram cadeira de rodas no banco e rasgou o banco, riscou o banco, sujou o banco. Então, assim, não é para levar dentro do carro. O porta-mala tem para isso. Então, assim, se o cara não chamou um Select, aí ele quer que tu faça mágica. Então, pessoal, no meu caso, às vezes que eu fui, eu parei, conversei e tentei ajudar e deu certo, né? Mas se realmente não couber, não leva, explica para a pessoa. Realmente, nesse caso, a gente não sabe o que aconteceu porque ele só tem a versão do cadeirante. E quando uma pessoa dessa que já tem dificuldade de locomoção, que são pessoas vulneráveis, como cegos, cadeirantes, né? Essas questões assim, as pessoas quando entram na justiça eles tendem a ganhar mesmo não estando certo, porque o juiz leva em conta a vulnerabilidade da pessoa. É um cego, é um pobre coitado, essa coisa toda que vocês conhecem, né? Porque ali, qual é a versão do motorista? Eu não creio que o motorista saiu do carro para xingar ou o que é que vai xingar um cadeirante? Eu não sei, o cadeirante começa a te xingar, falar mal, falar coisa, né? Daí não se sabe. Mas no caso, pessoal, no caso do cadeirante, se você vê que é um cadeirante e você vê que seu carro não é um carro hatch, pessoal, nem passa reto, cancela a viagem. Se você achar melhor, vai lá no cancelamento e reporta para o Uber, ó, passei na frente do cadeirante, cancelei a viagem porque a cadeira de rodas não cabe no meu carro e ponto final. Pessoal, não tem, vocês não são obrigados a fazer corrida nenhuma.
Eu também no meu humilde entendimento, eu não sei por que a Uber foi condenada, porque no caso, quem não quis levar o cadeirante, por os motivos que a pessoa deve ter, é o motorista, não é a Uber. Então, assim, se eu pegar e matar um passageiro, a Uber vai ser presa, o presidente da Uber vai ser levado preso, algemado. Não vai. Então, essa justiça aqui do Rio Grande do Sul é complicada, que tudo acaba tudo acaba na justiça. Eu acho que aqui, pessoal, o Rio Grande do Sul é o país que mais recorre ao Poder Judiciário do Brasil, mas eu tenho certeza disso. Se você pesquisar, é o lugar que mais tem peleia judicial no Brasil, é no Rio Grande do Sul. Aqui todo mundo vai para a justiça querer ganhar um troquinho, querer ganhar uma vantagem, né? Porque sabe como é que a justiça é, né? Ela tende a perder a um lado, mesmo esse lado não estando certo, né? Então eu não sei qual foi a defesa da Uber, mas o Uber tinha que falar, olha, não tem nada a ver com a decisão do motorista. Se ele não quis levar, é um problema dele. Então você processe ele e vê com ele. O que eu tenho a ver com isso? Então agora se matar alguém, se roubar alguém, a Uber vai ter que se ocupar nessa... Pessoal, nesse lado eu tenho que tirar o Uber da reta, porque... então teve um caso aqui que o motorista ele foi acusado de estupro. A Uber tem que pagar porque o motorista estuprou, vai ter que ser acusado de estupro também. Eu acho que a Uber tem que ser responsável pelos cadastros, né? Ver o cadastro, por exemplo... Nesse caso que o motorista lá de Guaíba foi morto pelo um passageiro que era um bandido, que era um detento que estava no semiaberto e a Uber aceitou um tipo de cadastro desse. Eu acho que sim, a Uber tem que ser responsabilizada porque a Uber é responsável pelo todo passageiro que entra no teu carro. A Uber tem que ser responsável. Agora, o ato do motorista em si, eu acho que a Uber não tem que ser responsável. Então, se o cara cancelou, não quis levar, o que a Uber tem que ver com isso, né? Então, eu não consigo entender essas decisões. Respeito do magistrado aqui, mas realmente não consigo entender qual que foi a versão também do motorista, né? Mas nesse caso, pessoal, eu digo para vocês passarem reto. Vocês veem que é um cadeirante. Se vocês estiverem num carro hatch, fala, pessoal, não cabe e não leva. Mas leva no banco. Não leva no banco. Porque se rasgar, se sujar, não vai pagar. Não vai pagar. Tá entendendo? Então esse é o grande problema aqui. Tá, pessoal? Então muito cuidado com esse tipo de situação. Se você preferir descer e falar com o passageiro, não vou te levar porque não cabe no carro, eu sugiro que você vá com o seu celular e grave. Por qualquer coisa que acontecer, você vai ter uma prova em lista, né? Eu acho não bom parar porque você vai desgastar. A pessoa vai falar, o cadeirante provavelmente vai falar que tu tá com má vontade, aquela coisa toda. Pessoal, você tem que cuidar da tua vida, das tuas contas, porque se der algum problema, os teus boletos que estão na tua casa ninguém vai pagar, certo? Então pensa no teu trabalho, na tua pessoa e o resto que se exploda. Certinho, pessoal? Então, boas corridas para vocês. Tudo de bom. Se inscreve no canal, deixa o like. Comenta aqui embaixo se aconteceu alguma coisa parecida com você, se você já levaram o cadeirante, né? Comenta aqui embaixo, compartilhe o vídeo. Se inscreva se não é inscrito e confia que é acesso.